Oi, mulheres. Recentemente voltei da minha quinta viagem sozinha e resolvi contar um pouco como foi, falar da minha experiência e por que que você deveria viajar sozinha imediatamente, hoje, se possível, ou semana que vem, ou o mais rápido possível, e como que isso pode mudar a sua vida. Bom, eu já tive várias viagens sozinhas. Acho que eu comecei tem mais ou menos uns 3 anos atrás, que eu fiz minha primeira viagem sozinha para o Rio de Janeiro. E estou compartilhando esse relato porque antes de ter a minha primeira viagem sozinha, eu achava que era totalmente impossível viajar sozinha, sendo mulher. Eu achava que, assim, alguma coisa de horrível ia acontecer, que eu ia morrer, ou que, sei lá, eu ia me sentir uma merda, ia ter uma crise depressiva, ia ficar muito mal, porque, afinal de contas, você estar sozinho em casa é uma coisa, você, dependendo do seu estado emocional, você já se sente meio para baixo. Mas viajar sozinha, em que você tá longe, em que você não tem ali, você não conhece ninguém, em que não tem possibilidade de você se sentir confortável, né? Você só tem a solidão. E por que que isso, com o tempo, se torna uma espécie de conforto também? Na primeira viagem que eu fiz, eu era uma pessoa codependente, era uma pessoa que precisava da validação de todos o tempo inteiro e queria agradar literalmente todo mundo. Se tivesse 10 pessoas dentro de um quadrado, eu ia querer agradar as 10 pessoas. Se a pessoa gostasse de pop, eu sabia conversar sobre pop. Se a pessoa gostasse de rock, eu também ali concordava. E tinha sempre um assunto engatilhado ali para conseguir fazer aquela pessoa se sentir bem e nutrida na minha presença. Mas será que eu me sentia bem nutrida? Não, nem um pouco. Afinal de contas, para você conseguir agradar todo mundo, você provavelmente está se desagradando em algum nível. E eu era exatamente assim. Então, a minha vida ela virou de ponta cabeça, tudo aconteceu. E aí eu resolvi, cara, que eu tava cansada dessa merda e que eu precisava dar um salto de loucura, fazer alguma coisa muito fora ali do que era aceitável para mim, para eu conseguir voltar, ou sei lá, começar a enxergar as coisas sob uma nova ótica, uma nova perspectiva. E eu acho que isso é uma prática bem recomendável. Quando você estiver no extremo ali, que você se deparar realmente que a forma como você age, a forma como a sua vida tá, já chegou num limite para você emocional, tá na hora de você fazer uma coisa muito doida, uma coisa extrema, uma coisa que seu eu atual jamais faria, porque para você virar outra pessoa, uma pessoa que te traga mais satisfação, você precisa fazer algo que aquele seu eu que não está te trazendo satisfação nunca faria. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Aí eu resolvi cair no mundo e fazer várias viagens, né? Fiz uma atrás da outra praticamente. Mas a primeira foi para o Rio de Janeiro. E foi muito doido, porque o Rio é um lugar que todo mundo fala que é perigoso. É um lugar que, assim, que dá um certo receio realmente, pelo que a gente escuta. Mas eu fui percebendo lá que eu me sentia muito segura, sabe? Em estar comigo mesma, em estar fazendo as coisas dentro do meu tempo, em estar eu tomando as rédeas da situação. Porque o que acontece com uma pessoa que tenta agradar todo mundo e é codependente? Ela delega para outra pessoa a responsabilidade sobre ela mesma. Ela fala assim: que decisão eu tomo para outra pessoa? E aí a outra pessoa guia para ela meio que tirar a responsabilidade sobre a própria vida dela. Mas você viajando sozinha, você não tem para onde correr. Você é obrigada a assumir ali a responsa. Você é obrigada a fazer as coisas por você mesma. E se der ruim, a responsabilidade é toda sua. E você tem que carregar o fardo e sustentar quem você é. Muito foda. E aí eu vivendo lá, né, decidindo o que eu ia fazer. Eu tendo que decidir se aquela pessoa era boa ou não para se aproximar, se tipo era confiável estar naquele determinado ambiente, ou fazer tal coisa, ou ir para tal trilha. E eu, tipo, tudo tava na minha responsa. E foi muito difícil, até pelo fato de não estar acostumada com isso.
Mas, cara, eu acho que isso me mudou totalmente quando eu voltei. Eu acho que eu comecei a ser mais seletiva nas minhas relações. Eu acho que eu comecei a ser mais centrada, mais focada no que eu acredito e comecei a acreditar mais em mim também. Acreditar que, cara, se eu conseguir ali superar uma viagem sozinha, com tanta notícia de feminicídio que acontece, com tantas possibilidades de dar ruim, eu consegui fazer dar certo. Então eu consigo tudo. Comecei a ter muito mais coragem, sabe? Muito mais autoconfiança. E aí, né, voltando aqui para essa última viagem, na penúltima viagem que eu fiz, eu conheci uma moça, uma senhora, na real, né, que tem uns 60 e poucos anos, que ela já tá na rua viajando sozinha há mais de 40 anos. E, porra, a quantidade de experiência que ela me passou, a quantidade de coisa que ela me contou ali, sobre as vivências dela, sobre as situações que ela já passou, né, dentro desse cotidiano, sobre a vivência dela como nômade, né, as coisas que já aconteceram com ela. E ela foi compartilhando que, cara, o peso de você se escolher em detrimento à família, em detrimento a outras pessoas ali, que tem uma determinada expectativa sobre a forma como você deve agir, sobre a forma como você deve encarar a vida. Você se bancar não é algo fácil. É muito desconfortável. E eu nem tô falando financeiramente, tô falando assim, bancar as suas escolhas, bancar quem você é. Porra, eu quero ser artista, eu quero ter um determinado trampo que minha família não concorda. Eu quero me vestir de tal jeito, eu quero escutar tal música, eu quero deixar tal rolê, eu quero deixar tal comportamento. Ninguém vai estar de acordo com isso, mas é o momento que você tem que se sustentar. Viajar sozinha e fazer as coisas sozinha te dá muito mais essa independência, essa noção, porque você sabe que você sobrevive se todo mundo virar as costas por conta de você ter opiniões diferentes. Você sabe que sobrevive se todo mundo parar de olhar na tua cara, porque você não corresponde mais a determinadas expectativas. Você sabe que você não vai morrer se as pessoas simplesmente não concordarem e quiserem se afastar. E essa certeza te faz ser muito mais autêntica com quem você é. Te faz acreditar muito mais na sua própria verdade. No que você tem a oferecer, sabe? Na sua própria voz, nas suas próprias escolhas. Em quem você é realmente. E você simplesmente aceita que as pessoas podem sair, cara. O que era muito difícil para mim era aceitar o fim do ciclo, sabe? Aceitar que as pessoas, elas tinham um determinado tempo, elas ficavam na minha vida e depois elas poderiam ir embora. Isso eu não aceitava. E a partir do momento que eu comecei a fazer as paradas sozinha, cara, isso se torna muito mais fácil. Não que não vai doer, mas pra mim eu não sobreviveria se isso acontecesse. Agora eu vejo, velho, que todo mundo, sei lá, pode morrer, ou pode sair da minha vida, ou pode acontecer alguma coisa. Eu vou continuar aqui. Eu sou a única coisa fixa da minha vida. Eu sou a minha única certeza. E é nela que eu tenho que me segurar. Quando eu fiz a minha penúltima viagem sozinha, eu fiquei 15 dias acampada em Ilhabela. E nesses 15 dias, eu tinha a certeza que tudo ia dar certo, que ia ser tranquilo. E eu tava lá no meio do mato, né? E do nada eu conheci um casal, super firmeza também, até fiquei meio segura. E aí foram dias maravilhosos, foram dias em que eu me senti muito segura, em que eu realmente estava segura, foi perfeito. Mas assim que eu voltei, a primeira coisa que eu vi no noticiário foi a notícia da morte da Julieta, que sofreu feminicídio, né? Depois de ser abusada dentro da barraca, uma notícia horrível, não sei se vocês viram. Mas talvez se eu tivesse visto a notícia antes de ter ido, eu não teria coragem de ir. E é esse que é o ponto. Existem milhares de mulheres viajando sozinha, existem milhares de mulheres se aventurando, existem milhares de mulheres fazendo várias coisas fora do padrão de ficar em casa e de reproduzir, de fazer tarefa doméstica. Só que as boas notícias não são divulgadas. As notícias das minas foda, igual essa, que tá mais de 40 anos
na estrada, e tem várias outras, fazendo várias paradas e construindo um legado, né? Com viagem, que já viajaram para vários países, várias cidades, e isso não é divulgado. O que vai ser divulgado é justamente a notícia da mulher que foi queimada viva, a notícia da mulher que foi abusada, a notícia da mulher que morreu no meio da montanha, e aí outras mulheres vão comentar, né? Nossa, eu vou ficar em casa, nunca vou ter coragem de fazer isso, olha só o que acontece. Gente, não é a maioria dos casos. Está na hora da gente entender que essas notícias também servem para fazer com que a gente tenha receio de viver a vida, que a gente tenha medo. É um dos mecanismos de controle do patriarcado, é fazer com que as mulheres queiram o tempo inteiro se defender, fiquem o tempo inteiro com medo. E aí, quem que elas vão recorrer se elas ficarem com medo? A homens. Então elas sempre vão querer viajar com o cara do lado, ou vão querer, sei lá, ter um marido, né? Mesmo que a relação não seja boa, mesmo que ela seja meio que escravizada dentro da dinâmica. Mas não é necessário. Eu sou a prova viva, já viajei mais de 5 vezes sozinha, conheci várias minas que viajam sozinha. Tá na hora da gente ter mais coragem. A palavra empoderamento vem do ato de se empoderar, de você ter poder. Poder sobre o próprio corpo, poder sobre as próprias escolhas, poder sobre a própria mente, poder com relação a ir e vir. E você só vai sentir isso, você só vai experienciar o que é esse poder se você tiver coragem de colocar a cara no mundo, velho. De se arriscar, de fazer as paradas, de fazer acontecer, de pegar a mala e tal. Ah, vou pro Rio de Janeiro, vou pro Rio Grande do Sul, vou pra Amazônia, vou fazer as paradas, mano. Vou viver a vida, não é uma notícia de feminicídio que vai me fazer ficar em casa. Óbvio que a gente tem que ter cuidado, óbvio que não dá pra sair por aí confiando em todo mundo, mas não permita que a violência que o patriarcado faz contra as mulheres te paralise. Você é muito mais forte do que você pensa que você é. E você só consegue descobrir a sua verdadeira potência, a sua verdadeira força, se você colocar a cara a tapa e sair por aí no mundo. Você só consegue descobrir a sua verdadeira potência, a sua verdadeira força, se você sair da caixinha, sair do casulo e botar a cara no mundo, sair por aí, experienciar, viver, sentir o que é estar com você mesma, sem nenhum tipo de distração, sem nenhum tipo de validação, sem ninguém te aplaudindo, só você mesma. Aí sim você aprende a se amar. Só tem você ali. Bom, gente, essa foi minha experiência. Espero que vocês se sintam mais seguras a partir dela para simplesmente viajar, para sair por aí. E se você já viajou sozinha, me conta aí como é que foi a sua experiência, se você gostou, o que aconteceu, beleza?